Se você acompanha o meu canal, você deve saber que ultimamente o meu foco se tornou apenas um: Fear and Hunger. Esse jogo de RPG Maker perturbador vem ganhando a atenção de muita gente ultimamente, principalmente pela sua dificuldade, história e uma rica atenção aos detalhes. Muitas pessoas me perguntam todos os dias coisas sobre o jogo, e eu tenho me dedicado ao máximo para respondê-las da melhor forma possível. Mas teve um cara que me bugou, de uma maneira quase que existencialista. Wanderson Nascimento. Opa, ótimo vídeo, meu amigo. Mas você não explicou por que a miasma é tão forte. Qual a diferença dela para as outras armas? Porque até agora, a melhor arma parece ser a espada da Darcy, que dá 70% de crítico. Então, na minha cabeça eu comecei a refletir. Poxa, a miasma é muito forte porque ela aumenta o ataque em 92. É simples, não? Mas a Aço Negro do Oriente aumenta em 60 e tem uma chance de crítico de 70%. Então ela deveria valer mais dano? Quanto que é o aumento de dano de crítico desse jogo? Pera, quanto que isso afeta com base na defesa? Então qual é a melhor arma desse jogo? E pra que serve a arma nesse jogo mesmo? Meu Deus, como funciona o dano desse jogo? Essa pergunta ficou na minha mente. E como qualquer obcecado, eu decidi que eu tinha que investigar. Como um verdadeiro gamer de Fear and Hunger, eu devo provar o meu valor. Pois apesar de muita coisa ter sido descoberta, tem muitos segredos que nem mesmo a Wiki sabe. Então, chegou a minha hora de descobrir e provar na prática a pergunta que todos desejam saber. Como diabos funciona o dano nesse jogo? Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar no jogo qualquer pista que pudesse me ajudar a entender como funcionava o dano. Mas infelizmente o jogo só te dá suas estatísticas base e dos seus membros de equipe. Ah, legal. Agora eu sei que meu ataque é 172. Mas como isso afeta o dano? Como é calculado o dano? E decidi testar para ver se eu encontrava alguma pista. Bom, não foi muito útil. Confesso que eu passei uns 10 minutos pensando, tá, mas como que eu vou descobrir isso? O jogo não me dá informações. Ele não fala nada sobre os inimigos. Nem quanto de ataque eles têm, nem quanto de defesa eles têm. Então, acho que só tem uma solução. Então, eu fui mais fundo, botei no Google o Visual Studio Code, baixei e finalmente, com isso em mãos, eu posso abrir os arquivos do jogo e olhar dentro deles para conseguir seus segredos. Então, como é que mexe nisso aqui mesmo, hein? Acho que eu devo dizer que eu não sou um programador. Nem entendo muito sobre isso. Mas ainda assim, é o meu dever conseguir o que eu vim aqui buscar. E para isso, eu passei 2 horas analisando essa porra sem entender merda nenhuma. Mas eu encontrei algumas coisas engraçadas. Vamos ver. Então, primeiramente, eu fui no arquivo principal do jogo, mas a única coisa que eu tinha era o boot da cena do começo do jogo. Depois eu comecei a procurar e fui até os objetos, onde é que definitivamente deveriam estar os inimigos. E logo no começo eu consegui navegar e ver tudo o que tinha lá, inclusive variáveis, itens, os status do jogo e até mesmo os inimigos. Então eu fui até lá na esperança de encontrar dados sobre os inimigos. Encontrei um código que servia para mostrar como o inimigo atacaria. Ele usa uma função para atacar e escolhe uma ação aleatoriamente na lista de ações dele. E depois que ele seleciona todas as suas ações, ele começa a fazer as ações em seu turno, levando em consideração quantos inimigos tem vivos e quantos membros da party já morreram. Conseguimos concluir que o dano de crítico é multiplicado por 3. E com isso, nós tínhamos a primeira pergunta respondida. E aí eu já tinha a pista necessária para ir buscar essas respostas. Eu descobri, olhando o código, que existia uma variável no ataque chamada variação. Isso quer dizer que o ataque podia ser 20% maior ou 20% menor, dependendo apenas de sorte. Então, procurando no Google pela fórmula de variação, eu acabei encontrando esse post de 2017 que explica sobre a fórmula base do RPG Maker para calcular dano. A fórmula é o ataque vezes 4 menos a defesa do alvo vezes 2. A variação é de 20% e, para apoiar a minha tese, o crítico na fórmula base aumenta o dano em 300%. Da mesma forma que o jogo faz. Não só isso, mas esse post é de 2017 e o jogo foi lançado em 2018. E com essa teoria, eu só precisava achar uma forma de testar ela. E eu não sabia como. Porém, fazendo alguns outros testes, isso aqui aconteceu. Pera, você não entendeu? Eu vou lhe dar 5 segundos para pensar sobre isso.
Ok, ele me bateu e me deu 20 de dano. E eu sei a minha defesa, eu só não sei o ataque dele. Mas eu posso presumir usando regra de 3. Então eu fui testar. Então vamos lá. A fórmula é mais ou menos isso aqui. O ataque dele vezes 4, menos a minha defesa vezes 2, que é 192, deu 20, certo? Foi 20 o dano que eu tomei no total. Então tá, 192 é porque minha armadura é 96, vezes 2, 192. Então vamos lá. A gente vai mudar o nome do ataque para X. Então, X vezes 4, 4X. Menos 192 é igual a 20. Então vamos lá. Eu vou passar o X para outro lado. Então fica 192 igual a 20 dividido por 4X, correto? Por que ele passou para outro lado? Porque ele pode. Eu não sei, não entendo matemática. Eu sei que ele é multiplicando, aí quando ele passa, ele tá dividindo. Então vamos lá. 192 é igual a 20 dividido por 4. 5x, pronto. Então, o 5 vai passar pro outro lado dividindo e o x vai ficar lá onde ele tá. Não quero saber. Se tá errado, é isso aí. 192 dividido por 5 igual a... Então, esse número vai dar 38,4. 38,4. Isso aqui é pra ser o dano, a força dele, tá? O ataque dele é pra ser 38,4. Com os arredondamentos, eu acho que vai ficar 38. Eu vou... Vamos atrás do 38. Aí eu fui até os inimigos procurar ele. E aí, eu encontrei uma coisa interessante. Então, eu fui até os inimigos e... Cadê o... Tá, vamos lá. Vou procurar até aqui o braço... Iron Shakespeare, braço direito. Isso aqui com a lanterna apagada. Sei o que... Opa, pera. O ID da habilidade 110 e 119. 110, que é o Lantern Smash, já sei. Eu tenho que ir lá em habilidades. Conferir as habilidades, velho. Cadê? 110. Fórmula 35. Tá, é o 110? É o 110. Tem que ser o... Ah, não, pera. Esse aqui era o... Daqui, Lantern Smash. Lantern Smash. Queijo, repete uma vez, não sei o que. Success rate 90%. A chance de acerto, cara. É isso aqui mesmo. E a fórmula é 35, o dano é 35, eu esqueci de contar. Tem 20% de variação, ou seja, se o dano é 35, ele pode ser 20% maior ou 20% menor. Então, no caso 38, ele só foi um pouco maior. Então, meu cálculo estava certo, não é mesmo? Então, vamos lá. Se a minha espada, se eu tenho 172 de dano com miasma e a alma do Crow Mauler, então, se eu tenho 172 vezes 4 menos 10... vezes 2, eu vou assumir que era 10 e que um daqueles parâmetros ali estava certo. Então, isso vai dar 688 menos 20, certo? Isso dá 668 de dano. Mas, tem a variação que é 20%. Isso aqui, mais 20%, 825 e 6. Espera, tá certo isso? Tá certo? 668 mais 20%. Não, 801 e 0,6. Não sei de onde que saiu os outros números, mas é isso. Então, esse aqui é para ser o dano máximo que eu posso dar. E o dano mínimo é 534 de dano. Então, tem que ser algo entre esses dois valores. É isso aqui. Vamos lá testar. Bom, como vocês viram, está tudo certo. O dano não passou de nenhum limite, nem para cima nem para baixo. O dano máximo e o dano mínimo foram respeitados. Então, é certo dizer que esta fórmula foi descoberta. E agora, só há mais uma pergunta. Qual é a arma mais forte desse jogo? Então, começando com a miasma, que nós já temos os dados, a miasma consegue dar até 801 de dano usando a arma do Crow Mauler. Usando o Ragnvaldir, que tem um ataque base de 40, é possível chegar nesse número. O crítico, no máximo, seria de 2.403 de dano. Então, ela é uma arma forte. Mas vamos ver as outras. Em seguida vem o Aço Negro do Leste, a espada purificada. Com 130 de dano de ataque, ela consegue chegar até 500 de dano e com 20% de variação, ela fica entre 600 e 400 de dano. Porém, essa espada tem uma chance de crítico muito alta, de 70%. E o dano de crítico dela, máximo, pode ser 1.800, com esses 600 de dano da variação.
variação. Já utilizando o amuleto do Iga Eigetsu, que aumenta a sua taxa de acerto crítico em 20%, você consegue ter 90% de chance de acerto crítico. Ou seja, basicamente qualquer golpe que você acertar será um crítico garantido. Sendo assim, você tem 380 de dano base e com 20% você consegue 456 de dano máximo e 304 de dano mínimo. E se você tiver um crítico, você conseguiria 1368 de dano máximo com esse crítico. E por fim, temos a Pecado Azul Amaldiçoada, que tem os mesmos stats da Miyazu, mas já ganha dela facilmente, porque ela tem 70% de chance de causar burn. Eu finalmente posso dizer quanto de dano causa burn e poison. Como vocês podem ver, ele causa menos 0.1, ou seja, ele reduz a vida do alvo em 0.1, 10%. E a mesma coisa com poison, que reduz a vida também em 10%. Esse valor consegue chegar a números absurdos, como até 1000 de dano de graça, simplesmente por procar esse efeito. Se você lutar contra inimigos que têm muita vida máxima, como um boss, que pode chegar até 10.000 de vida máxima, a Pecado Azul Amaldiçoada conseguiria dar 1000 de dano adicionais, independente de você fazer qualquer coisa. E claro, temos que mencionar a Lança de Sergal, que aumenta o ataque em 122. Essa lança é a arma do jogo que mais aumenta o seu dano. Então vamos ver como ela se sai. Então com um ataque de 208, nós conseguiríamos 812 de dano. Com 20% da variação, esse dano poderia chegar a 974 ou 649. E o seu crítico conseguiria alcançar 1948 usando o dano máximo como base. Apesar do dano bruto, esta arma ocupa as duas mãos e isso deve ser levado em consideração. Além disso, esse 20% para baixo consegue deixar ela com míseros 649 de dano, que não é muito. E depois de analisar essas opções, eu posso dizer que, em minha opinião, o top 3 seria a Lança de Sergal, a Aço Negro do Leste e a Pecado Azul Amaldiçoada em primeiríssimo lugar. Devido ao dano de 10% adicional na vida de boss, você consegue fazer muita coisa com essa arma. E ela ganha um tempo absurdo para você usar outras magias. Tanto que foi a estratégia que eu usei para finalizar o jogo pegando todos os finais. Sendo assim, temos respondido a última pergunta. E assim eu saio. E finalmente posso dizer que defendi a minha honra como um verdadeiro gamer de Fear and Hunger. E apesar de tudo isso, a verdadeira resposta são os amigos que fizemos pelo caminho. Então agradeço a vocês por terem me acompanhado nessa jornada e nos vemos no próximo episódio.